Quem sou eu? De onde eu vim? E o que estou fazendo aqui? Estas são perguntas que nos movem a investigar mais sobre a nossa vida, qual seu propósito e objetivo. A logosofia é uma ciência nova que revela conhecimentos de natureza transcendente, com o objetivo de conduzir o homem ao conhecimento de si mesmo, de Deus, do universo e de suas leis. A palavra intercâmbio é para a ciência logosófica a troca respeitável de ideias e pensamentos. A partir dessa troca, ampliamos nossas compreensões sobre o imenso mundo que existe dentro de nós. Por que pensamos? O que são os pensamentos? Como a mente funciona? Existe algo que transcende o mundo físico? O que é o mundo mental? É para tratar sobre estas e muitas outras inquietudes e conceitos que estamos lançando a série Intercâmbios. Toda segunda-feira do mês, 2 estudantes de logosofia irão intercambiar sobre um tema específico. E neste ano de 2021, nosso tema central será os mundos mentais. Bem-vindo ao segundo episódio da primeira temporada. Vamos falar sobre a pergunta: como a mente funciona? Olá a todos, meu nome é Ivana, eu sou dentista e investigadora da ciência logosófica. Hoje estreia o segundo episódio da série Intercâmbios, com o tema Como a mente funciona. Eu vou intercambiar com o João Vitor, que é médico, divulgador científico e também um estudioso da ciência logosófica. Eu e o João somos amigos e colaboramos juntos há alguns anos na Fundação Logosófica, não é, João? Exatamente. E é um grande prazer estar aqui e compartilhar um pouco do que nós vivemos sobre o conceito de mente. O episódio de hoje é uma pergunta: como a mente funciona? Mas eu acho que para falar sobre como a mente funciona, a gente precisa primeiro entender o que é a mente na concepção logosófica. Atualmente, eu entendo que todos nós temos um cérebro, que é algo físico, um órgão. Mas existe também a parte psíquica, a parte invisível, que não é física, apesar de eu ver e identificar os reflexos da parte psíquica no físico. E cérebro, vários outros seres vivos têm também, né, Ivana? Apesar de terem cérebro, eles não fazem o que o ser humano faz, eles não têm algumas capacidades que nós temos. Mas se eu tenho um cérebro, que é a parte física, o que é a mente? Para que ela serve? Só o ser humano tem mente? Qual o objetivo do ser humano possuir uma mente? Eu preciso saber como ela funciona? Se sim, por quê? Essas são perguntas que eu também me faço. Eu tenho aprendido com a logosofia que a mente é algo muito diferente do que a gente aprende nas aulas de biologia. Inclusive, você como médico, João, entende mais sobre essa parte biológica do que eu, né? Mas como dentista, eu tive aula de anatomia de cabeça e pescoço, e a gente estuda, então, toda a anatomia cerebral. Mas a mente, que é algo que a gente não estuda na escola ou na faculdade, né? E isso sempre me inquietou. O que dá consciência ao ser humano? O que permite que o ser humano pense? E eu acho que essas são perguntas que a gente tem que fazer mesmo, né, Ivana? Porque se a gente olha só para a anatomia, só para a célula, a gente vai ser igual, né, o ser humano vai ser igual a qualquer outro animal. Mas quando a gente olha para tudo aquilo que nos define como seres humanos, né, para mim fica evidente que existe algumas coisas que nos diferenciam, né? A gente não é apenas um animal mais espertinho, um animal mais desenvolvido. Eu tenho descoberto que pensar sobre isso me faz entender um pouco mais sobre o que eu estou fazendo aqui, né, João? Por que eu existo? E Uhum. para a logosofia, que é uma ciência complementar a essas outras ciências, a mente é formada por várias faculdades mentais e os pensamentos. Então, a gente tem a faculdade de observar, de recordar, de pensar, de discernir, imaginar, e várias outras faculdades. E cada uma delas possui uma função diferente. E quando elas atuam juntas, eu estou atuando, então, com a minha inteligência.
E faculdades da mente é um conceito que eu sempre tive dificuldade para entender, né? Eu sempre ouvi faculdade daquilo, faculdade, mas hoje eu considero que faculdade nada mais é do que uma capacidade, né? Uma faculdade é uma capacidade que eu tenho, é algo que me foi facultado. Então, como ser humano, me foi facultado pensar, me foi facultado discernir, imaginar e muitas outras coisas. E as faculdades, elas são diferentes dos pensamentos, né? Eu tenho o ato de pensar, que é eu fazer uso dessas faculdades. Então, observar, refletir, imaginar. Mas eu tenho também a atuação dos pensamentos, que são os agentes da mente. Os agentes causais que me levam a fazer alguma coisa. E diferenciar o que é o ato de pensar dos pensamentos foi algo inédito para mim. Eu achava que eu estava pensando o tempo todo. Só que, na verdade, eu estou seguindo vários pensamentos que habitam a minha mente. O mundo mental, né, como foi colocado pelo Paulo e a Jussara no episódio anterior da nossa série. E eu tenho observado, João, que a minha mente nunca fica vazia. Eu não sei se com você também é assim. Sim, eu vejo que sempre vai ter alguma coisa no controle da minha mente, que pode ser minha própria consciência ou então um pensamento. E o engraçado é que muitas vezes esse pensamento está ali sem que eu não saiba ou sem que eu ao menos perceba que é um pensamento que está controlando toda a minha mente, todas as faculdades, tudo que eu faço. Então, até quando a mente está tranquila, né, quando a gente está mais sereno, ali tem um pensamento ocupando aquele espaço mental que impede outros pensamentos de tomarem conta, né? E eu achava que eu estava pensando o tempo todo, mas na maior parte do tempo a gente vai seguindo pensamentos que habitam a nossa mente. E eu não estou usando as minhas faculdades e criando meus pensamentos, eu estou simplesmente atuando com pensamentos que já existem ali na minha mente. Eu já percebi muito, muito isso também. E muitas vezes são pensamentos que são esses pensamentos que estão fazendo o uso das minhas faculdades, não é a minha consciência que está usando as faculdades. E o pior é quando são pensamentos que não deveriam estar ali, né? Pensamentos que não vão criar nada de construtivo, não vão fazer uma diferença de fato importante para minha vida, para o meu destino. E muitas vezes são pensamentos que vão até me atrapalhar, me fazer sofrer e tudo isso. Eu percebi isso em algumas experiências, né? Eu concordo muito com você. O exemplo mais simples que eu consigo lembrar é quando a gente passa em frente a uma sorveteria e aí, de repente, a gente quer um sorvete, né? Então, a gente não pensou em tomar sorvete, foi um pensamento que surgiu na mente, né? E te convenceu ali a tomar um sorvete. Um outro exemplo eu já tinha uma vez combinado de almoçar com um familiar e eu me organizei e finalizei os trabalhos, né, para ficar com aquele horário livre, cumprir com o horário marcado. E aí eu estava pronta para a gente sair, mas esse familiar teve um imprevisto e me pediu para aguardar alguns minutos. Eu fiquei um pouco chateada com a situação, mas eu compreendi que ele teve um imprevisto, né? E aproveitei aquele tempo para mexer no celular. Passaram alguns minutos, né, uns 30 minutos mais ou menos, e esse familiar me chamou para a gente sair. Bem naquela hora, eu estava super entretida, né, com o que eu fazia no celular. E aí eu não consegui mais perceber o que estava acontecendo. E eu observei um pensamento na minha mente, né? O pensamento falava o seguinte: ah, você esperou tanto tempo, ele espera mais uns minutos, né, para você terminar o que você está fazendo. E como eu estava fazendo uso da faculdade de observar naquele momento, eu percebi que aquilo era um pensamento atuando, né? E era um pensamento negativo, um pensamento egoísta. Eu tinha ficado chateada com a situação, eu não queria fazer a mesma coisa com aquele familiar. Mas esse pensamento estava ali na minha mente, né? E por muito pouco eu não fiz o que ele estava me propondo. Ivana, e são situações que acontecem com tanta frequência, né? Não exatamente essa exata experiência que você relatou, mas eu vejo que todos os pequenos conflitos do cotidiano, por exemplo, eles obedecem ao fato da gente não estar atento aos pensamentos. A gente está agindo de forma reativa, de forma reflexa. E por causa disso, muitas vezes, os pensamentos, eles nos levam para onde eles querem e a gente fica totalmente alheio a isso, né? Essa é uma experiência, né, que me marcou, porque eu pude perceber claramente, né, quando que é uma faculdade atuando, nesse caso de observação, ou quando é um pensamento, né?
E quantas vezes isso não acontece ao longo do dia, igual você falou, né? Eu tenho percebido que sempre que eu faço alguma coisa impulsiva e refletida, eu não estou pensando. Eu estou exatamente seguindo esses pensamentos que estão na minha mente. E aí a gente começa a ver as causas das coisas na nossa vida, né? O que é que me leva, o que é que me move a fazer uma coisa, tanto que eu quero, quanto que eu não quero. Quando eu estou dirigindo, né, por exemplo, eu percebo que acontecem muitos movimentos, muitas coisas na minha mente. E se eu não fico atento, eu acabo deixando esses pensamentos me levarem para onde eles quiserem. Eu não estou falando o carro, né, para onde que ele vai me levar. Mas ao dirigir, né, para entrar nesse exemplo, se eu não estou atento a essa movimentação de pensamentos, eles podem me sugerir a ficar mais apressado, né, mais impaciente, ou então ficar indignado com o outro carro que fez uma barbeiragem, por exemplo, né? Às vezes o carro na minha frente furou uma fila, fez uma conversão na pista errada, né? E quando eu vivo esse tipo de situação, logo de cara já aparece um pensamento falando assim, olha, olha o carro espertinho ali querendo tirar vantagem, né? E esse mesmo pensamento sugere, ó, não deixa ele passar na sua frente não deixa ele entrar, não dá passagem. Mas será que é isso mesmo que está acontecendo, né? Será que sempre acontece isso, o outro carro está querendo dar uma de espertinho? Será que não é um carro de uma outra cidade que está um pouco perdido, né? Será que não é uma pessoa que se distraiu, perdeu a entrada ali, como eu faço algumas vezes também? Ou se, de fato, aquela pessoa, aquele carro não está com pressa, não tem um motivo justo, válido, real, né, para estar com pressa? E quando eu me faço essas perguntas, né, que nada mais são do que as minhas faculdades da mente atuando, eu atuo com consciência, né? Eu deixo de ser uma pessoa que apenas reage essa sugestão, esse impulso dos pensamentos. Então, isso é uma coisa que, de fato, me faz mais humano, né? Quando eu faço uso consciente dessas faculdades, eu, de fato, estou no controle da minha mente, em vez de ficar reagindo com base em reações pré-programadas, né? Como se fosse um robô e não um ser humano. Uma experiência interessante, acho que todos nós, né, vivemos essa experiência, principalmente no trânsito, né? Mas sobre as faculdades, a faculdade da imaginação é uma que eu considero muito interessante, né? E na minha realidade eu vejo como que eu supervalorizo a imaginação. Desde criança a gente é muito estimulado a usar essa faculdade, né? Imaginar coisas fantasiosas, ser criativo, mas eu tenho visto como que isso pode prejudicar, né? Se essa imaginação ela não está conectada ao que é real na minha vida, né? Na minha própria realidade. E aí eu acabo imaginando coisas que não são reais, mas na verdade eu tenho que imaginar coisas que eu posso realizar, né? E é uma faculdade muito importante quando ela é usada da forma correta, né? E eu só consigo fazer o uso correto se eu tenho conhecimento, se eu sei qual que é o papel dessa faculdade, como que ela funciona. E aí, para trazer um exemplo, né, prático, toda vez que a gente se propõe a realizar alguma coisa, a gente cria uma imagem daquilo que a gente quer alcançar, né? Há alguns meses eu comecei a ficar um pouco incomodada com a minha saúde, porque eu não estava me alimentando bem, não estava fazendo atividade física. E eu resolvi, então, mudar esses hábitos, né, para cuidar do meu corpo, da minha saúde física. E ao me propor criar esses hábitos saudáveis, veio imediatamente, né, a imagem do resultado que eu queria obter. Então, era uma imagem de uma Ivana saudável, feliz, animada, se alimentando bem, em forma, né? Eu lembro quando eu imaginei que eu ia passar no vestibular. E eu fiquei tão seduzido com essa imagem, né, de entrar na faculdade, mudar de cidade, começar a estudar outras coisas, que eu cheguei a me descuidar dos estudos, né? E não fui aprovado. Por muito pouco eu não fui aprovado. Eu tinha ido bem na primeira fase e acho que isso me deixou um pouco relapso também. E por não ser aprovado, isso me exigiu mais um ano de estudo, né, para fazer vestibular no ano seguinte. Não foi um ano perdido, foi um ano de amadurecimento, de crescimento, mas eu vi ali claramente como que eu fiquei imerso naquele mundo imaginativo e isso me distraiu. É incrível como que essa imagem, né, faz com que a gente se deleite com ela, né? Essa imagem que a gente cria com a faculdade de imaginar. E elas nos encantam, essas imagens, né? A gente fica estimulado para ter aquele resultado, mas a grande questão é que eu não posso ficar só na imagem, né? Eu Uhum. preciso usar essa imagem como uma fonte de estímulo para realizar aquilo que eu imaginei.
E isso vai exigir que as outras faculdades atuem junto com a faculdade imaginar, né? Então, se eu quero comer melhor, emagrecer, eu preciso observar meus hábitos alimentares, eu preciso refletir sobre as minhas escolhas, pensar quais alimentos que eu vou ter na minha casa, montar um cardápio com antecedência, né? E tudo isso vai exigir de mim um esforço mental grande. Mas eu preciso começar a criar e atrair para minha mente esses pensamentos afins com aquela imagem, né? Com aquele propósito. E aí eu preciso ter um controle desses pensamentos, principalmente os que vão me atrapalhar a cumprir com aquele propósito. O problema é que o que acontece normalmente é eu me limitar somente à criação da imagem, né? Eu paro por ali. Eu fico encantada com aquele resultado que eu posso alcançar e eu não faço nenhum esforço mental de pensar sobre como realizar, como colocar aquilo em prática. Mas se eu tenho conhecimento sobre as faculdades mentais, né, se eu consigo fazer um bom uso delas, eu vou então observar, refletir, pensar, e aí vai ser isso que vai me ajudar, né, a realizar aquilo. Então eu vou saber conhecer a minha mente para usar bem aquelas faculdades. Então entender o que me leva a fazer as coisas, tanto de forma certa ou não, né, surge a partir da mente. E aí eu preciso conhecer essas ferramentas, né? E essa experiência mesmo que eu relatei, ela está ligada a um aspecto físico, né? Que é a alimentação, o bem-estar do corpo. Mas eu fico me perguntando, né? A nossa mente, ela só serve para isso? Para a gente pensar nas coisas utilitárias? O que eu vou comer? Se eu vou resolver algum problema no trabalho? O que eu vou fazer no final de semana? Não, interessante, Ivana, porque a gente volta àquela comparação, né, que a gente já fez algumas vezes aqui. Se O que me diferencia do animal se a minha vida é só acordar, trabalhar, comer, dormir, e daí no dia seguinte repete, e isso repete ao longo das semanas, dos anos, das décadas, né? Se eu uso a minha mente só para resolver, só para reagir aos problemas, às correrias do dia a dia, eu não estou utilizando o meu potencial humano, né? Isso é interessante, né? E o que me ajuda a entender, né, essas inquietudes é observar a natureza, né? A gente tem tantas coisas para se observar. E a logosofia ela tem me ensinado a fazer da observação um hábito e a descobrir nesses processos da natureza as respostas para essas perguntas, né, para essas inquietudes. Eu tenho uma gatinha de estimação e eu gosto muito de observar os hábitos dela para entender, né, aquele ser ali, aquele animal. E a minha gatinha ela é mais velha, então ela dorme assim, em média 18 horas por dia. Ela só acorda para comer e fazer as necessidades físicas. E observando esses hábitos, eu comecei a refletir e me perguntar, né, em que o homem se difere de um gato ou de um outro animal, por exemplo, né? E é uma pergunta que parece ter uma resposta óbvia, mas na prática eu comecei a perceber que não é sempre que eu me coloco nessa posição de ser humano, né, como você trouxe. Um exemplo disso, assim, eu tenho dificuldade de acordar cedo, né? Então, vários dias eu acordo, fico com o pensamento de que queria dormir mais, que não queria ter nada para fazer, ficar à toa, não trabalhar, não ter que limpar a casa. E toda vez que surgem esses pensamentos, né, de preguiça, de falta de vontade, eu lembro da minha gata. E eu comecei a fazer esse exercício, né? Porque a minha gata, ela não tem nada para fazer. Ela só dorme o dia inteiro. Ela não trabalha, não limpa a casa, ela não tem responsabilidade, nada, né? Ela só dorme. E observar que eu tenho dentro de mim, né, pensamentos que querem me colocar nessa posição totalmente passiva, né, diante da vida, me incomoda, né? Porque eu não nasci um animal, eu nasci um ser humano, né? E por que que o homem, então, tem essa prerrogativa superior frente aos animais? Por que que o homem consegue fazer escolhas, ter uma profissão, formar uma família, construir coisas, se construir, né, mudando as suas características e criando aptidões? O que que difere o homem, que é um ser pensante, de um animal que vive apenas para atender as necessidades do instinto? Será que eu estou usando a minha mente, né, apenas para atender o meu instinto? Para pensar em coisas de subsistência, coisas físicas? Ou eu tenho uma mente exatamente para pensar além dessas coisas, né? Pensar no que vai além do físico. E para a logosofia, nós temos duas mentes: a mente inferior e a mente superior. Ambas as mentes, elas são compostas pelas faculdades, que nós até citamos algumas, e pelos pensamentos.
Mas o que vai diferenciar, né, uma mente da outra é o propósito por trás delas. A mente inferior, ela é usada pela alma, então ela é usada pelo nosso ser físico. Ela vai ser utilizada para cuidar dos aspectos instintivos mesmo do ser humano, como a sua subsistência, né? Mas a mente superior, ela é manejada pelo nosso espírito, e ela é utilizada para esses fins superiores, né, para fins transcendentes. E aí fica as perguntas, né? Qual mente que eu tenho usado? Qual mente que me define como um ser humano? Por que nós pensamos? O que nós viemos fazer aqui, né? Qual que é o objetivo da minha vida? Será que o simples fato, né, de eu me fazer essas perguntas já não é fazer uso da mente superior? Eu diria que sim, né? Mas ao mesmo tempo que essas são perguntas que evidenciam esse potencial superior, transcendente do ser humano, né, de construir uma vida que não se limita ao físico, né, às posses materiais, eu vejo que eu não posso me contentar só com o simples fato de fazer essas perguntas. Eu não posso me contentar só com ficar elaborando perguntas. E eu vejo que é uma coisa que, às vezes, eu me distraio e faço. Eu fico ali só na divagação, só pensando, né? E eu vejo que muita gente faz isso também, né? Muita gente gosta de conversar sobre esses assuntos, mas fica só na pergunta ali e acaba o assunto, nenhuma pergunta foi respondida, né? Fica só naquela muitas vezes fazendo até hipóteses, né? Fica só criando hipóteses e não avança com relação àquilo. Então, eu tenho aprendido, né, com os conhecimentos da logosofia, que essas são perguntas que eu tenho que responder para mim mesmo, dentro de mim, né? E não existem respostas finais, definitivas, né? Eu começo a responder uma pergunta, eu crio aquele conceito dentro de mim, mas com o tempo ele vai se aprofundando, eu vou aumentando aquela resposta, ela vai ficando mais completa. Então, a logosofia tem me ajudado com bastantes conhecimentos para me ajudar a construir essas respostas dentro de mim mesmo. Eu penso que a nossa conversa foi muito agradável, né, João? A gente conseguiu trazer um pouco das reflexões, das experiências, né, da aplicação desse conceito. Mas eu acho que a gente pode parar por aqui. No próximo episódio, a André e o Augusto eles vão trazer algumas reflexões sobre o que atrapalha o funcionamento da mente. Então, para não dar nenhum spoiler, né, é um conceito muito amplo, eu acho que por aqui já está bom, né? Eu queria agradecer a você, João, e a todos que nos assistem, né? E aguardo todos no próximo episódio. Valeu, Ivana, valeu todo mundo e essa série está muito boa. Se você ainda não viu o episódio anterior, pode assistir também com o Paulo Jussara, que está muito bom.